falou, pensamento medíocre esse de todo ano brigar pelos 45 pontos. Outra coisa, por muito menos o Paiva foi demitido. Perfeito, Marcos, eu queria chegar nisso aí. Porque o Paiva foi demitido faltando 3 jogos para o ano acabar. E agora faltam 4 jogos para o ano acabar. Qual é o critério? E assim, voltando no Paiva, a gente sabe, era nítido que o Pedrinho não gostava do Paiva, sabe? Não gostava. Então, assim, na primeira oportunidade que ele teve motivos plausíveis para tirar o cara, ele tirou, faltando 3 jogos. Não só isso, assim tem um relato, inclusive até do Souza, depois de sair do Vasco num podcast, falando que, de fato, o elenco não tinha alguns atritos ali de treinamentos com o Paiva, não só de treinamento, mas de forma de jogar, que eles achavam que o Vasco era muito vulnerável e tudo mais. Isso faz parte do futebol. Eu acho até bacana nesse sentido, se os jogadores tiverem essa atitude de fazer isso. Agora, se estão tendo a mesma insatisfação agora com o Diniz, por que o tratamento é diferente? Ou a gente é um clube profissional, ou a gente é um clube dos amigos do Pedrinho. Porque se for um clube dos amigos do Pedrinho, avisa pra gente. Avisa pra gente, que aí a gente vai saber que quando for amigo, o tratamento vai ser diferente. Agora, se for um clube profissional, o tratamento tem que ser igual e a cobrança tem que ser igual. Lá atrás, quando os jogadores reclamaram, quando começaram a não render, o Paiva foi cobrado e em seguida foi demitido. Por que o Diniz vai ser diferente? O Paiva, inclusive, foi demitido nesse mesmo momento, quando teve 4 derrotas seguidas. Por que o Diniz, que no mesmo momento, tem 4 derrotas seguidas, não é minimamente cobrado, não é minimamente, sabe, chamada atenção, nada, porque a gente não tem. Porque geralmente quando ocorre isso, a gente tem ali notícia dos jornalistas, que o elenco foi cobrado e tudo mais, você não vê notícia, não saiu nada sobre isso. Logo, não aconteceu nada sobre isso. Então, assim, a gente segue na mesmice. Sim, João. E assim, para mim a situação hoje é muito pior do que a do ano passado. Por quê? Não é querendo defender, mas já defendendo, o Paiva perde 4 seguidas por 2 motivos para mim. Primeiro, ele perdeu o Adson e o David, que eram o carro-chefe do time. Quando ele leva para o banco, ele não tinha ninguém que pudesse fazer o que os dois estavam fazendo naquele momento. Mais uma questão de problema de não contratar. E a segunda coisa, o Paiva era um treinador inexperiente, cara. E por um treinador inexperiente, com um elenco péssimo, horrível, o cara ter conseguido fazer o que ele fez ano passado e, além disso, levar o time para a semifinal, eu acho que era muito... assim, hoje você tem um treinador experiente, porque o Diniz é experiente, um treinador que teve um time reforçado, muito melhor do que o Paiva tinha ano passado, e ele perdeu a mão, ele não tá sabendo lidar com isso. Então, assim, pra mim é o que você falou. Ou a gente é um clube sério que tem critério, ou a gente é um clube dos amigos. Por que com o Paiva, com essas coisas todas que a gente tá falando, na primeira chance foi demitido? Na primeira questão ali, teve um motivo plausível para demitir o cara, foi demitido. E o Diniz, que já deu vários motivos o ano todo, desde que tá aqui, nem sequer é cobrado. Então, assim, é foda, entendeu? Me desculpa o termo de novo, mas assim, não dá, cara. A gente vai continuar assim, aí faltam 4 jogos, que a gente já tá vendo aqui. Bom, não é nem questão de estar vendo. O Vasco está mostrando pra gente que não tem condição de vencer nenhum dos 4. E aí? Aí quem tá atrás da gente vai vencer, a gente vai descer, não entra na zona por sorte, mas vai ficar sem Sul-Americana também. Pô, pelo amor de Deus, isso não dá, cara. Exato. Você tocou no ponto perfeito. Perfeito. Aí, e outra coisa, a gente teve um ano inteiro pro Pedrinho administrar aí, sem desculpa, igual ele usou as desculpas do ano passado. E ele está conseguindo entregar ali um planejamento pífio. Porque, assim, o Vasco está caminhando para terminar numa das piores posições ali da tabela. E é 100% de responsabilidade dele. Não adianta ele colocar culpa em ninguém, porque ele pegou o clube ano passado, contra a vontade dos sócios, tá? Deixar isso muito bem claro aqui, que ninguém votou para o Pedrinho ser presidente do clube de futebol. Ninguém. E ele fez isso, e agora continua fazendo esse tipo de coisa aí. Entendeu? E não adianta ele vir depois com o discursinho de comemorar a vaga em semifinal. Não é isso que a gente quer. O torcedor já entendeu que ele não vai continuar não ganhando nada enquanto o Vasco não se tornar um clube profissional. Então, se o Pedrinho quer administrar, que ele coloque o Vasco minimamente de forma profissional. E ele não coloca o Vasco de forma profissional. Ele teve aí todo esse ano aí de planejamento. A gente precisando de um monte de reforços aí. Ele gastou dinheiro com o Jean Davi, ele gastou dinheiro com o Maxime, que nem tá mais aqui. Ele gastou dinheiro com o Lloyd, que já chegou e já foi embora. Hã? O Maxime tá voltando. Ele tá voltando. Ou seja, jogadores que não servem para absolutamente nada, que ele gastou muito dinheiro em cada um desses jogadores que eu falei,
E a gente está aqui precisando de jogadores. Se ele tivesse feito um planejamento profissional, contratado jogadores de forma profissional, isso não tinha acontecido. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele estava com um diretor que era amigo dele, que era o Marcelo Santana, que é totalmente incompetente. O Admar parece até um diretor do Real Madrid perto do Marcelo Santana, de tão incompetente que o Marcelo Santana era. E a gente ficou muito tempo preso com o Marcelo Santana ali, fazendo as negociações junto com o Felipe, que tá ali, ele mesmo, ele e nada é a mesma coisa, e a gente trouxe um monte de jogador aí, onde ele onerou o Vasco, que vai causar dívida por Vasco pelos próximos anos aí, porque essas contratações deles não são pagas à vista, é parcelado, então a gente vai pagar as parcelas aí para frente. Endividou o Vasco com jogadores que não chegaram para agregar absolutamente nada. Só endividou o Vasco. Então será que essas pessoas realmente amam o Vasco, se importam, se preocupam com o Vasco? Porque agora que a gente está aqui, passando vergonha, sendo humilhado, perdemos 4 jogos seguidos. Se você analisar os 4 times que a gente pegou, não é nenhum time absurdo que a gente pegou. Não é nenhum time muito, muito bom. Talvez o Botafogo, mesmo assim, o Botafogo estava em uma fase quando o Vasco pegou eles. Então, assim, inclusive depois agora, o Botafogo fez um jogo ridículo contra o Sport, ridículo. Mas a diferença, o Sport rebaixado, o último colocado, foi no Newton Santos e fez um jogo digno contra o Botafogo. O Botafogo só venceu por 2 jogadas individuais do jogador lá da base deles, lá o Panamém. Porque fora isso, o Sport jogou muito bem. Como é que o Sport, 2 rodadas depois do Vasco, vai no Newton Santos, no mesmo campo, e consegue fazer uma partida digna, honrosa, e o Vasco é totalmente humilhado? Tem alguma explicação para isso? Aí você pega a folha dos 2 times ali, você vai ver que são ridículos, é grotesca a diferença. Entendeu? Então, assim, isso demonstra que o Vasco não está conseguindo apresentar nada. O Pedrinho tinha que sentir vergonha disso como presidente, vergonha desse tipo de coisa. Porque a verdade é o que aconteceu com o Vasco agora, nesse momento. E a gente está sendo humilhado aí. E o torcedor, como é que o torcedor vai assistir o jogo contra o Bahia agora? Com que expectativa? Com que esperança? Vai pensar o quê das semifinais da Copa do Brasil no mês que vem? Assim, e a gente continuou com um monte de vários gestores omissos. O Vasco é impressionante. Até o presidente do esporte teve a dignidade de botar a cara, de dar entrevista e de renunciar ao cargo, porque ele entende que o trabalho dele era muito ruim e levou o esporte ao rebaixamento. Mas o Pedrinho não. O Pedrinho acha que o trabalho dele é maravilhoso e nem entrevista quer dar, porque ele acha que quem reclama está reclamando por conta de coisas políticas, está torcendo contra por coisas políticas. O cara tem um ego tão lá no alto que, para ele, todo mundo que está contra ele é por coisa política. E a gente fica nessa situação aqui, passando mais uma humilhação aí, e mais uma humilhação ridícula, que essa do Grêmio foi ridícula.